O diabo não quer roubar a sua conquista, ele quer roubar a sua celebração. Porque se a sua conquista for grande, a sua celebração for pequena, sua vitória foi incompleta. A sua vitória só é coroada quando você celebra, irmão. E sabe qual é o problema da minha geração? Que ela quer só celebrar grandes conquistas. E está aqui uma oportunidade. Quem não sabe celebrar pequenas conquistas não está pronto para desfrutar de grandes triunfos. Tem que aprender a celebrar pequenas vitórias. Amanheci, tô vivo. Oh my God! Toda árvore que para crescer precisa ser podada. Não existe crescimento sem poda. Sabe o que é extraordinário? É que nos lugares onde você está podando é onde pode ser os lugares mais frutíferos. Precisa ter cortes. Jesus foi curar um cego, Marcos 8. Sabe o que ele fez? Não curou o cego. Tirou o cego de dentro da aldeia. Cuspiu no olho dele, tocou no olho dele e falou: o que você está vendo? Ele falou: eu vejo os homens como árvores que andam. Pera aí. Ele estava vendo os homens como árvores que andam. Então, as pessoas não estavam vendo ele como árvore, mas ele estava vendo as pessoas como árvore. Então não interessa como as pessoas estão te enxergando. O que interessa é como você enxerga elas. Depois que Jesus curou, o que ele falou? Não volte mais para a aldeia e nem converse com ninguém da aldeia. Ele tirou da aldeia, mandou não voltar para a aldeia e mandou não conversar com ninguém da aldeia. Então qual o problema do cego? Não era os olhos, era o ambiente onde ele estava inserido. Porque vai ter lugares que se você não sair de lá, você vai continuar cego. Jesus não tirou o ambiente do cego, foi o cego do ambiente. Então, algumas pessoas só podem ir para o próximo nível, só podem alcançar um nível de sucesso quando elas forem desconectadas de certos ambientes. Certos ambientes não te geram vida, te traz morte. Vai ter que ser arrancado de lá. Jesus não convidou o cego, pegou na mão e tirou ele. Porque tem lugares que se Deus não te tirar, você não vai querer sair. Tem amizades que se você não desplugar delas, ao invés de você ir para frente, elas te puxam para trás. Transição não tem a ver com aquilo que você tem coragem de levar. Transição tem a ver com aquilo que você está disposto a deixar. A transição, o mais importante dela é o que você está disposto a deixar. Por isso que tem coisas que você só vai avançar para a próxima fase quando você deixar outras coisas. Um exemplo, Deus falou com Abraão: deixa a sua parentela. Abraão deixou a parentela, mas a parentela não deixou Abraão. Ele levou Ló. Quando Ló saiu com Abraão, Deus parou de falar com ele. Deus só voltou a falar com Abraão depois que ele deixou Ló para trás. Porque nem todo mundo que começa com você vai terminar com você. Vai ter amigos de uma semana, vai ter amigos de um mês, vai ter amigos de um ano, vai ter amigos de alguns anos, mas vai ter pessoas que você vai ter que deixar elas. E as pessoas choram. Porque às vezes, quando algumas pessoas afastam da gente, Deus é mestre em repor, irmão. Quando saiu Judas, entrou Matias. Porque para cada pessoa que Deus tira, ele já tem outra pessoa para colocar no lugar. Entende? Então eu louvo a Deus quando ele traz pessoas e eu louvo a Deus quando ele tira pessoas. Ele sabe o que é melhor para mim. A gente se sente excluído, mas na verdade Deus pode estar te separando. Isso pode ser uma separação e você está se sentindo como uma exclusão. Porque se Deus quisesse manter certas pessoas do seu lado, ele tinha dado um jeito. Se Deus quisesse manter alguém do seu lado, ele tinha dado um jeito. Quando ele tira alguém é porque ele sabe. Quando ele traz alguém é porque ele também sabe. E às vezes a gente está querendo manter perto quem Deus está querendo ver longe. Porque nem todo mundo que está perto está dentro. Porque os seus verdadeiros amigos não são aqueles que te vê no trono. Os seus verdadeiros amigos são aqueles que te vê na cruz. Jesus tinha 12 discípulos. Mas quando ele foi para a cruz, só um manifestou, só um esteve lá. Porque é na maior crise que seus amigos se revelam. Porque o maior problema é que às vezes você está chamando de amigo que só é colega. Entende? Com colega você faz anel, com amigo você faz aliança. Amigo não é aquele que está com você quando o bolso está cheio. Amigo está com você quando o bolso está vazio. Porque o amigo não é oportunista, o amigo é preciso. Ele não te ama pelo que você tem, ele te ama pelo que você é. E sabe o que é o mais profundo disso? É que os amigos de Jó acusou ele de pecado. Mas a Bíblia diz que Jó orava pelos seus amigos e Deus mudou o cativeiro de Jó. Jó não orou para ele, orou pelos amigos e Deus mudou o cativeiro de Jó. Qual é a lição? Quando você ora para você, Deus muda o cativeiro dos outros. Quando você ora para os outros, Deus muda o seu cativeiro. Detalhe, só existe uma regra naquela retirada. Não olhe. Por que não olhe para trás? Porque não tem como andar para frente. Todas as vezes que você olha para trás, você não dá um passo para frente. Não permita que o seu passado te paralise. Porque uma movimentação errada pode te paralisar para sempre. E quando você não está disposto a perder, você anda para frente olhando para trás. E às vezes você está apegado em uma coisa, quando na verdade o que Deus tem para você é muito maior do que o que você está apegado. Guarda uma coisa, nunca taque pedra na Babilônia. Lá dentro pode ter um Daniel. Nunca destrua totalmente o Egito, porque lá dentro pode ter um José. É muito fácil enxergar um líder dentro de Moisés. Quero ver olhar dentro do cestinho e enxergar um Moisés lá dentro. É fácil olhar para o trono e enxergar um José. Quero ver olhar dentro da cisterna e enxergar um escravo e falar: eu estou vendo um governo dentro daquele cara ali, ó. Eu vejo um governo dentro daquele homem. É fácil enxergar no pódio depois que você já chegou lá. Quero ver olhar você quando você está no ventre da mãe e falar: tem um profeta aí dentro. Acreditar na árvore é fácil, quero ver valorizar a semente. Aplaudir os frutos é fácil, quero ver valorizar a semente. Sabe o que é engraçado? Você não colhe fruto. Mas você já percebeu que fruto podre você não colhe? Porque fruto podre você não colhe, ele cai. Você não colhe fruto podre, você colhe frutos maduros. Fruto podre você não colhe, ele cai.
Como ele se revela que está podre? Que quando ele cai, ele vai abrir. E quando ele abrir, você vai perceber que tem bicho lá dentro. Por isso Herodes foi morto, comido de bicho, porque estava podre. A podridão cai. E sabe qual é a podridão? A inveja. Que a Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. Quando eu tenho inveja de você, só revela a minha mediocridade. Deus não exalta quem tem inveja. Fala um invejoso que cresceu. E detalhe, as pessoas nem têm inveja do que você tem, as pessoas têm inveja daquilo que você é. E eles não querem ter o que você tem, eles querem ser você. Que o seu sorriso incomoda. Nunca despreze as oportunidades. O segredo de estar em lugares altos é aprender a respeitar lugares baixos. Ninguém começou em cima. Vai ter dias que você vai estar em mesa de gente grande, mas vai ter dia que você vai estar em mesa de gente pequena. Porque se eu quero ser águia e só quero andar com águia, significa que as águias filhotes nunca vão aprender a voar comigo. Porque eu só quero andar com gente grande. E às vezes nós vamos aprender coisas com gente. Por exemplo, Lázaro é um personagem bíblico que não tem fala. Não tem nenhum versículo falando, então disse Lázaro. Lázaro não tem um capítulo escrito por ele, não tem um livro escrito por ele, mas a Bíblia diz que era amigo de Jesus. Jesus deveria andar com sacerdotes, com sumo sacerdotes, com Pilar, só gente grande, mas não, andou com Pedro, com Tiago, com João, entende? Quem não respeita os lugares baixos não está pronto para desfrutar dos lugares altos. Quer uma prova? Quando Eliseu passava em Sunem, a mulher fazia um banquete na mesa, colocava pão na mesa e Eliseu comia. Ela chamou o marido e falou, vamos fazer um quarto em cima da casa para Eliseu? Peraí, ela falou que vai fazer um quarto. A questão não é saber se lá tem espaço para construir um quarto. A questão é saber se a casa tem fundamento para suportar o peso desse quarto. Porque às vezes eu tô querendo construir grandes coisas, mas preciso saber se eu tenho estrutura para suportar o peso dessa construção. E aí tem um mistério. Honra as mesas de baixo, mano, e Deus vai te honrar nas de cima. Seja simples nas mesas pequenas. Abrace todas as mesas. Abrace os lugares onde você tá. Honra os lugares pequenos. E Deus vai te honrar nos lugares grandes.